Olá a todos, tudo bem com vocês? Olá, bem-vindos ao canal Ativa a Fé. Você que é novo no nosso canal, seja muito bem-vindo. Já aproveita para se inscrever. Ao lado tem um sininho para você ativar e receber as notificações dos próximos vídeos. Vamos curtir, compartilhar, assim você ajuda outras pessoas também a receber a palavra de Deus. E antes de falarmos sobre o assunto de hoje, vamos orar. Sim. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, não os deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, pois vós é o poder, o reino, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Amém. Espírito Santo de Deus, vem nesse momento preencher a nossa mente e o nosso coração. Usa-nos da forma que o Senhor quer utilizar, para falar para as pessoas que aqui estão nos ouvindo e as demais que vão chegar até o nosso vídeo, levando a Tua palavra. Dai-nos sabedoria, dai-nos entendimento, discernimento e nos afaste de tudo que dificulta a nossa compreensão. Amém. E hoje, queridos, nós vamos falar sobre as provisões divinas, dando continuação ao assunto do vídeo anterior. Sim, né? São várias passagens bíblicas, que testemunham a providência divina, que nada mais é do que o poder de Deus para transformar momentos difíceis em maravilhas. E você que ainda não está no propósito conosco da campanha de jejum e oração, te convido também a assistir o vídeo de ontem, que é o Salmo 145. Estamos com o propósito de fazer o jejum de 3 horas diariamente por 7 dias e também o Salmo 145, para que tenhamos a providência divina. Isso. E hoje, com a Bíblia aberta, nós vamos abrir o entendimento para que haja o melhor entendimento a vocês da palavra que nós vamos colocar aqui. Esta palavra vem sempre pelo Espírito Santo, que toca no nosso coração, e aí sim, tocando no nosso coração, vem na nossa mente assim, olha, falem sobre isso. E hoje nós vamos falar sobre o maná no deserto. E está escrito no capítulo 16 de Êxodo, então Êxodo 16, que diz assim: os israelitas murmuram reclamando o pão. E partindo de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês, segundo depois de sua saída da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhe: quem dera tivéssemos morrido por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados juntos às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nós tendes trazido a este deserto para matardes de fome a toda essa multidão. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vós fareis chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu o prove se anda em minha lei ou não. E acontecerá no 6º dia que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então disse Moisés a Arão, a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito, e amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. E quem somos nós para que murmureis contra nós? Disse mais Moisés: isso será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão a fartar. Porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que murmurais contra ele. E quem somos nós?
as vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Depois disse Moisés a Arão: dize a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos à presença do Senhor, porque ouviu as vossas murmurações. E aconteceu que, quando falou Arão a toda a congregação dos filhos de Israel, eles se viram para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu em nuvem. Que eu faço uma pequena pausa. Você, quando você está em casa e começa a murmurar, você acha que Deus não está ouvindo? Ele está ouvindo tudo que nós falamos, murmuramos, dizemos contra alguém. Então, Deus sempre está presente nas nossas vidas. Até de pensamento, né? Ele sabe o que cada um está pensando, nem precisa às vezes verbalizar. Isso. Mas ele já sabe até o que passa na cabeça de cada um. Veja, Moisés saiu do Egito, né? Fugiu, foi em direção ao Mar Vermelho. E nesse deserto, Deus, devido à reclamação dos israelitas, né, por pão, Deus falou que vai mandar pão, vai mandar carne para eles comerem de manhã, né? Então, essa provisão divina que vem dos céus, só mesmo o Senhor Deus, né, que pode fazer na vida das pessoas. Sim. Né? Então, se de repente você está passando por uma situação que você precisa ser alimentado, vamos dizer assim, né? Deus vai prover, vai ter uma provisão, não importa de onde venha, Deus sempre provê. Sim, não um amigo lhe estado, ajuda, né? Um pai lhe ajuda, uma mãe, né? Os filhos podem te ajudar, um desconhecido. Deus envia um anjo para te atender, para te acolher e suprir essa necessidade. Continuando, Deus manda codornizes e maná. Pessoal, codornizes é um passarinho pequeno assim, redondo, e ele sempre fica na pecuária, nos campos, né? E muitos deles pegavam as codornizes para comer também. Vou continuar aqui. Está escrito: e o Senhor falou a Moisés dizendo: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fale-lhes dizendo: entre as 2 PM comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. E aconteceu que à tarde subiram as codornizes e cobriram o arraial, e pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E quando o orvalho se levantou, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, com a geada sobre a terra. Olha que interessante, miúda, redonda, e estava lá sobre a terra, né? Como a geada sobre a terra. E vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros: que é isto? Por que não sabiam o que era? E disse-lhe, pois, Moisés: este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Quero maná. E esta é a palavra que o Senhor tem mandado: colhei de cada um conforme o que pode comer, 1 homer por cabeça, segundo o número das vossas almas. Cada um tomará para que se acharem na sua tenda. E os filhos de Israel fizeram assim, e colheram um mais um e outros menos. Porém, medindo com o homer, não sobejava ao que colhera muito, nem faltava o que colhera pouco. Cada um colheu tanto quanto podia comer. E disse Moisés: ninguém deixe dele para amanhã. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, antes alguns deles deixaram dele para o dia seguinte. E criou bichos, e cheirava mal, por isso indignou-se Moisés contra eles. Estragou, né? Eles, pois, o colhiam cada manhã, cada um conforme que podia comer, porque aquecendo o sol, derretia-se. Maná no sábado. E aconteceu que ao 6º dia colheram pão em dobro, 2 homeres para cada um. E todos os príncipes da congregação vieram e contaram-no a Moisés. Esse lhe disse: isto é o que o Senhor tem dito, amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiseres cozer no forno, cozei-o. E o que quiseres cozer em água, cozei em água. E tudo que sobejar, guardai-vos para vós até amanhã.
e guardando-no até o dia seguinte, como Moisés tinha ordenado. E não cheirou mal, nem nele houve algum bicho. Então disse Moisés: comei-o hoje, porquanto hoje é sábado do Senhor. Hoje não o achareis no campo. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado, e nele não haverá. E aconteceu que o 7º dia, em alguns povos, saíram para colher, mas não o acharam. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusares guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vede, porquanto o Senhor vos deu o sábado, portanto ele no 6º dia vos dá pão para 2 dias. Cada um fique no seu lugar, ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Assim repousou o povo no 7º dia. Pessoal, eu paro esse texto por aqui, porque o foco aqui é a provisão que Deus manda no deserto, no momento que você está com dificuldades. Sim, de onde nada tem a tirar, nada tem que prover, mas quem está lá, a gente não vê, né? Mas está presente, que é o nosso Deus. E ele provê. Isso, e pode ser que você esteja passando por esse deserto. Sim. Né, na sua vida, né? Seja qual for o deserto que você esteja passando, creia que Deus irá prover. Então, pessoal, o que é o maná? Que a gente está sempre falando. O maná, ele é encontrado em plantas, em uma árvore pequena, e às vezes pode ter um tamanho até médio, e ela sai um líquido do tronco dela. Ela sai naturalmente, mas também você pode fazer que nem seringueira, que você tem que bater nela, né, com uma ferramenta para extrair. Ele é um líquido esbranquiçado, meio leitoso, e ele faz tipo uma calda assim, e ele endurece. E quando ele endurece, pela ação do vento, ele acaba quebrando e cai no chão. Ele fica umas bolinhas assim, como se fossem pelotas de farinha. E o que acontece? Esse maná, com o vento, ele é espalhado. E o vento assopra ele e vai se espalhar por várias regiões. E no deserto, como são ventos fortes, acaba acontecendo esse efeito, né, de o maná ser em vários pontos. Nesse caso, quando Deus providenciou, caiu dos céus. Caiu dos céus. Caiu dos céus, porque deserto dificilmente não tem árvore, né? Então, não. Caiu dos céus e ele só podia ser utilizado no próprio dia. Deus enviava o maná de segunda a sexta, porque sábado ele não enviava. E na sexta ele enviava mais para que pudesse ser consumido no sábado. E somente essa a mais que ele mandava é o que não estragava. Porque nos demais dias ele podia guardar que estragava, como vocês viram, dava bichos. Só o que ele mandava mais como provisão para o sábado era a única porção que não estragava. Então vocês percebam, né, as maravilhas de Deus, que ele pensa em tudo. Isso. E esse maná, quando Deus manda, é um alimento milagroso que Deus proveu aos israelitas durante a peregrinação do deserto, enquanto fugiam da escravidão no Egito em direção à terra prometida. E o que se pode fazer com esse maná? Pode-se fazer pães, doces, cremes, sobremesas, né? E também o maneto, que é um panetone de maná. Olha só, tá chegando dezembro aí, hein? Quem quiser pode aproveitar e fazer esse panetone de maná, né? Como também ele é utilizado como laxante para as crianças, né? E ele era o principal alimento dos israelitas, isso a gente sabe, né? O maná era enviado diariamente e não podia ser armazenado que nem a carne em outro dia. Né? E não era fornecido aos sábados, que nem ela falou, porque estragava. Sim, e Deus vai prover o necessário para vocês, reforçando o que a gente já falou, né? Basta crer. Primeiro, reconhecer que precisa de ajuda, como a gente falou ontem, reconhecer que precisa de ajuda é pedir ao Senhor o que você precisa, ter fé e esperança que Ele vai ceder. E para receber, ter a obediência ao Senhor. Isso. E também podemos ver que no livro de Hebreus, capítulo 9 a 6, ele diz assim. Isso. Ora, estando essas coisas assim, preparadas, a todo tempo entrava os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços. Mas no segundo, o sumo sacerdote, uma vez no ano,
não sem sangue, sem ofereciam por si mesmo, e pelos pecados, por ignorância do povo, dando nisso a entender que o Espírito, que ainda tossangunato descoberto, enquanto se conservava o pé no primeiro tabernáculo, que era uma alegria, que para todo o tempo que se oferece dons e sacrifícios. Essas são as imperfeições, né, que ele está falando. E vejam, por que a gente está falando sobre esse texto aqui? Porque quando você faz uma aliança com Deus, que nem Moisés tinha feito, podem surgir essas imperfeições na vida da gente, né? E a gente tem que tomar cuidado, né? Quando você faz uma aliança, Deus vai lhe providenciar o que é necessário, e você consegue sim ter todas as provisões divinas, né, de Deus sobre a sua vida. Bom, queridos, ficamos por aqui hoje. Vamos consagrar a água, né? E quem não pegou a sua água, por favor, fique à vontade para pegar. Vamos continuar essa semana com a provisão divina, outros testemunhos, né? Esperamos vocês amanhã. Enquanto isso, comente. Eu tomo posse, eu creio nas providências de Deus na minha vida. Isso. Levante seu copo com água, seu azeite e vamos à oração. Senhor meu Deus, meu Pai, consagre esta água e este azeite. Que esta água seja um maná para todos que bebem. Seja a purificação, a limpeza, o sustento necessário. E o azeite seja feita a unção para ter essa proteção dessa providência. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Receba o seu milagre, receba o maná. Tudo que tiver na sua vida faltando, que entre o maná, entre a provisão que Deus está enviando agora. Mesmo que você não esteja vendo com seus olhos, mas o espiritual já está acontecendo. Creia, acredita, espere, porque a esperança e a fé é o que fortifica a realização. Receba o milagre. Pode beber a sua água. E o seu azeite, o seu óleo de unção para proteção e que tenha sempre o maná necessário. Em nome de Jesus. Amém. Que eu receba toda provisão e o maná em nome de Jesus. Amém. Amém. Como testemunho, né, amor? Sim. Do maná. E no momento de pandemia, né, que atingiu o mundo inteiro, né, que veio um vírus, né, que parou todo mundo, né? Quem esperava que viesse um vírus desse, né, terrível, uma praga, né? Mas veio e assim como nós, acredito que muitas casas, muitos lares ficaram no deserto. E o deserto nosso foi bem, né, complicado, acredito que em muitos também, muitos lares. E no momento de escassez, a gente não entrou no desespero. Porque apesar de não ter nada, o pouco que a gente tinha, a gente fazia com que Deus multiplicasse. Ele multiplicou. Até que Ele proveu anjinhos para nos atender, para nos acolher nesse momento difícil. Onde nossos pais, né, amigos, muitos nos ajudaram e nada faltou e tudo passou, né? Estamos aqui nós hoje, assim, fazendo o mesmo para outras pessoas que estão no deserto, seja através de palavras, seja através de recursos, o que você tem a mais na sua despensa ou uma palavra, nunca deixe de ajudar o próximo. Porque você também é um anjinho que pode ajudar outro lar, outra pessoa. Não fala, não tenho nada. Pelo menos uma palavra você tem. Você ter condições, seja qual for, e não fazer nada, já é um pecado. Está na Bíblia. Então reflita e sempre ajude ao próximo. Tá legal? Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Com Deus, abençoados. Tchau, tchau. Tchau.